Se você quer fazer especialização em cardiologia, ou se você vai fazer o ACLS, né, aquela carteirinha da American Heart Association, porque você quer ter o suporte avançado de vida em cardiologia, já vou te dar o bizu do que você de fato precisa saber, mas precisa saber mesmo, sem decoreba, sem esquema, sem nada, tá? Então, os pilares são eletrocardiograma, pressão arterial, drogas vasoativas e, claro, oxigenoterapia. Enfim, então é um vídeo que eu vou passar, um vídeo pesado, um vídeo para quem já tem uma noção inicial e para quem não tem muitas noções do que eu vou falar aqui, já fica ligado, que já tem vídeos no canal que já dá essas bases que eu vou falar aqui e você pode chegar a esse nível, um nível muito mais avançado. Tá preparado? Aperte o cinto aí então, não deixa de se inscrever, dar aquele like, fazer seus comentários no final, seguir a gente lá no Instagram, a gente tem conteúdo bacana todos os dias. Bora lá! Vamos lá, nível, né? Então se você quer subir de nível de verdade, porque não adianta nada você falar que é cardiologista, enfermeiro cardiologista e tem déficit em algumas áreas, tá? Se você fala que tem a CLS, tem a carteirinha, você tem que ter esses conhecimentos também. E se você quer trabalhar no pronto-socorro, na clínica médica ou até mesmo na unidade de terapia intensiva, você tem que ter domínio pleno da parte de cardiologia. Então, o primeiro passo, a gente vai divertir agora aqui com o eletrocardiograma. O que você precisa saber de eletrocardiograma? Pelo amor de Deus, não fala decoreba aqui, tá? A gente não tem decoreba aqui. Então, olha só, isso aqui não é saber suporte avançado de vida na parte de eletro, tá? Tem gente que sabe o que é TV monomórfica, polimórfica, FV, a sistolia, cadê? Sistolia, AESP, aí tem a fibrilação atrial, né? Vou colocar FA, fibrilação atrial, tem o flutter, atrial. Galera, isso aqui é muito básico, tá? É muito básico. Isso aqui é para iniciante. Eu nem considero isso aqui como suporte avançado de vida. Por quê? Porque a gente tem que estar em outro nível quando eu quero estar num suporte avançado. Então veja só, o que eu preciso de fato? Isso aqui eu tenho que saber igual você sabe o seu nome. Então isso aqui eu tenho que domínio pleno. Só que aí a gente tem que olhar para um eletrocardiograma de 12 derivações e entender a dinâmica do eletrocardiograma com a situação clínica do paciente, tá? Então vamos lá. TV monomórfico. O que é TV monomórfico? Você tem que lembrar do sistema de condução. O sistema de condução, quando gera um ritmo, ele gera um ritmo largo, um QRS maior que 120 milissegundos. E outra coisa importante é que essas ondas elas podem estar iguais, que a gente chama de TV monomórfica, tá? Ou elas podem estar bem diferentes uma das outras, e a gente chama de uma TV polimórfica. Então, a origem você já sabe, não é a origem sinusal nem origem do nó da AV. Então, são dois marcapassos importantes que não está gerando origem para esse ritmo aqui. Então, é um ritmo que está acontecendo do ventrículo para baixo, né? Feixe de His, em algum lugar ali do ventrículo está acontecendo esse ritmo. Então, eu tenho que saber o que é TV monomórfica, mas numa essência como um todo. Onde que está originando o ritmo, se é sustentada, se não é sustentada, o que é necessário fazer, por que eu tenho que saber. Por que o paciente pode ter pulso? Por que o paciente não pode ter pulso? Por que evolui para fibrilação ventricular? Né? Por que ela acaba evoluindo para fibrilação ventricular em alguns casos? Por que eu tenho que chocar o meu paciente, né? Dar uma desfibrilação quando não tem pulso, uma cardioversão quando ele tem pulso, mas ele está instável? Então, esses conhecimentos precisam estar muito aguçados para quem fala que sabe suporte avançado de vida em cardiologia. Para quem está aprendendo, tudo bem. Tá? Então, quem sabe tem que saber de fato. A sistolia. Galera, a sistolia não é uma linha reta. A sistolia é um ritmo agônico, é um ritmo que a gente não tem um estímulo elétrico acontecendo. Só que antes disso, a gente tem até o protocolo da cagada. Cabos, ganhos e derivações. Cabos podem estar rompidos, podem não estar legal ali e a gente precisa de uma intervenção. Tá? Ganhos na verdade a gente pode traduzir por amplitude, tá? Verificar a amplitude 0,5, 1,5, 2, então é como se fosse um zoom, né, pra gente aumentar a amplitude. Por quê? Você pode ter um paciente que tem um QRS pequeno e com amplitude reduzida a gente quase
está enxergando uma sistolia ali, tá? Então tem que olhar bem, né, essa questão do ganho também. E derivação, né? A gente tem 12 derivações, ainda tem mais outras que a gente pode inserir, outras sets, né, ou mais, que a gente pode inserir no aparelho também, tá? Então precisa entender se é a derivação 1, 2, 3, a VR, a VL, a VF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 e entender o que são essas derivações. Vamos lá. A derivação 2, 3 e a VF são as derivações inferiores, né? Que mostra a parte elétrica da parte inferior ali do coração. Quando eu falo de D1, a VL, V5 e V6, eu falo tanto da parte lateral e da parte um pouco acima da parte lateral, que é a lateral alta. E eu tenho também V1 e V2, que é a parte septal, V3 e V4, que é a parte anterior. A VR a gente não considera muito, né? Porque ele é inverso devido à sua localização. Então eu tenho que ter esse domínio. Tá? Das derivações para falar que o cara está com assistolia, tem que verificar se o cara não tem pulso, né? Mas só de verificar que o paciente não tem pulso já indicou muita coisa, né? Enfim, de eu ficar procurar a linha reta, enfim. Então temos que entender de fato, tá? A ESP é um dos ritmos mais complexos que eu julgo, tá? Muito, muito complexo mesmo. Por quê? Porque na ESP a gente tem aí um grande problema. O paciente tem uma atividade elétrica, só que não gera contração muscular. Ou seja, o potencial de membrana ele funciona, só que a parte muscular não obedece o potencial de membrana. Então, se tem atividade elétrica que acontece, você não tem atividade muscular acontecendo. Aí sim a gente está com um grande problema, tá? Fibrilação atrial. O que é fibrilação atrial, né? A gente tem fibrilação atrial de diversas formas. Tem um lugar certo para eu verificar a fibrilação atrial e fazer uma classificação dela. O flutter da mesma forma, né? O flutter não é só regular, a gente tem flutter com QRS irregular também. Então, além disso aqui, o que mais que eu preciso? Eu preciso saber do eixo cardíaco do paciente, se o paciente tem um segmento ST isoelétrico, que é o que eu espero, se ele tem uma infra, uma supra do segmento ST, se esse supra ou se esse infra do segmento ST pode estar relacionado a um padrão strain, que a gente chama, né? Um padrão alterado de acordo com um bloqueio de ramo ou com a sobrecarga de ventrículo. A gente tem essa alteração do segmento ST e da onda T, então a gente tem que entender se esse paciente tem um infra por uma isquemia ou se ele tem um supra porque o paciente infartou, ou se isso é proveniente de uma alteração secundária. Então tem que avaliar se é uma parte secundária que está tendo alterações, tá? O que mais? A gente tem a onda T muito alta, a gente tem a onda T invertida. A onda T ela é muito complexa, a gente tem que ter muito estudo de eletrocardiograma para dominar a onda T. Não é simplesmente olhar a onda T alta e falar que é aumento de potássio, olhar a onda T alta ou a onda T invertida e falar que é isquemia. A gente tem muito que estudar antes de falar qualquer coisa nessa magnitude aí, tá? Quando eu falo de pressão arterial, né, eu tenho que entender a dinâmica da fisiologia. Bom, pressão arterial é o quê? Vou até escrever aqui, né? Pressão arterial é débito cardíaco igual a resistência vascular vezes pressão arterial, aqui, né? Igual, tá aqui, ó. Débito cardíaco vezes resistência vascular, que eu fiz errado, tá? E o débito cardíaco, né? E o débito cardíaco é frequência cardíaca vezes volume sistólico. Então, a partir do momento que eu já sei, olhando no catéter de Swan-Ganz, né, vejo que o volume sistólico do paciente está, sei lá, 70, 80, 100, né, ou está 30, então eu preciso entender se está havendo, né, se existe uma compensação de frequência cardíaca para a gente compensar o débito cardíaco, para que esse débito cardíaco compense a pressão arterial. Ou seja, isso é raciocínio clínico, para quem tem conhecimento de suporte avançado tem, tá? Não é um suporte avançado qualquer, né? Eu tenho que entender essa dinâmica aqui. Então, peraí, o volume sistólico está sendo problemático? Como é que está a pré e pós-carga desse paciente? Está prejudicada? Existem algumas drogas que ele está usando que pode estar atrapalhando a pré e pós-carga? Tem que parar com essas drogas? Ou nem pode usar algumas drogas que podem atrapalhar principalmente a pré-carga, né? Tipo nitrato, né? Tem alguns medicamentos aí, tá? Enfim, então tem que entender isso aqui. O valor da frequência cardíaca, né? Embora eu tenha eletrocardiograma que mostra atividade elétrica, mas mostra um valor de frequência cardíaca. Então, tá dentro aqui, tá? Drogas vasoativas. Galera, a gente tem a adrenalina como uma droga pioneira, campeã, mas que a gente usa muito neste caso de cardiologia, mas num paciente que tem uma necessidade de ter um estímulo do nó sinusal ali devido a uma parada cardiorrespiratória. Mas em linhas gerais,
A adrenalina é uma droga que também pode ser utilizada para aumentar a pressão, mas claro, depois que a gente já tentou outras drogas importantes. E por que eu usaria adrenalina? Então, para quem está nesse nível avançado, já sabe quais são os motivos que eu usaria uma adrenalina em infusão contínua para segurar uma pressão de um paciente. Por que eu uso Nora? Por que eu não uso Nora em parado? Tem gente que ainda faz essas perguntas, né? Enfim, então quem faz essas perguntas ainda não chegou no nível avançado. Então quem está no nível avançado sabe por que não usa, por conta dos receptores. Como é que funcionam os receptores das drogas vasoativas, né? Eu tenho ali alfas e betas, onde elas estão, o que essas drogas fazem em cada um desses lugares, né? Então é algo que eu preciso entender de fato, ok? Não tem só adrenalina e noradrenalina, né? A gente tem niprid, a gente tem tridil, a gente tem vasopressina, né? Todas essas drogas que têm uma alteração, principalmente aqui, ó, na resistência vascular. Eu posso até fazer isso aqui, ó, um link da resistência vascular com droga vasoativa. Vai estar meio que diretamente relacionado, né? Essas drogas aqui vão fazer tanto vasoconstrição quanto vasodilatação. Claro, depende para que lado eu quero manter a minha pressão ou voltar a minha pressão. Quero voltar de uma hipertensão para uma normotensão, ou quero voltar de hipotensão para uma normotensão, né? Então, as drogas vasoativas são campeãs para ajudar quando as soluções não conseguem nos ajudar. Lembrando, droga vasoativa é uma cartada que eu uso se outros meios não conseguiram aí, tá? E não podia faltar a oxigenoterapia. Tá? Entender o oxigênio, gás carbônico, entender capnografia, principalmente para quem gosta muito, estuda muito parada cardiorrespiratória, e no pós-PCR, né? Pós-PCR, capnografia em forma de onda, e até mesmo durante a PCR, né? Verificar a curvinha ali da capnografia, entender o porquê que a onda fica daquele jeito, porque quando o paciente volta a onda muda, e por que muda. Então, esses conhecimentos vêm de oxigenoterapia. Então, na verdade, não é nem um tripé, né? São 4 itens importantes para você falar que tem domínio de cardiologia. Claro que aqui eu não exemplifiquei, não fui muito a fundo, né? Só falei pincelando aqui, mas já é um alerta. Peraí, então para eu dominar suporte avançado de vida, eu preciso ter esses conhecimentos aqui, sim, aprofundados, né? Esses conhecimentos aprofundados. Com esses conhecimentos, você vai ficar tranquilo para trabalhar em um pré-hospitalar, em um pronto-socorro e, claro, uma unidade de terapia intensiva, beleza? Galera, gostaram de vídeos assim, explicando? Eu posso entrar mais pesado ainda do que eu falei, eu posso dar uma mergulhada muito fundo aqui no eletrocardiograma, na pressão, em drogas vasoativas, em oxigenoterapia, então dá pra gente mergulhar muito em cada um desses itens aqui. Claro que a gente não pode fazer um vídeo muito grande, então vocês não vão assistir, tá bom? Coloque nos comentários e não deixe de deixar seu like aí.